Fala galera do clube, bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre esse assunto importantíssimo no departamento de emergência, que é dor torácica. Eu sou Pamela Valelongo, cardiologista, especialista em ecocardiografia e eu sou uma entusiasta da emergência. Esse assunto me fascina e eu quero mostrar para você por quê. O objetivo da aula de hoje vai ser compreender a importância da avaliação adequada da dor torácica no departamento de emergência e seus principais diagnósticos diferenciais. Diretrizes que vão nortear a nossa discussão, a publicada pela AHA em associação com a American College of Cardiology, da ACE, em 2021, a nossa diretriz, a diretriz europeia de 2020 e a brasileira de 2021. Por que falar de dor torácica? Dor torácica é uma das queixas mais frequentes na emergência, cerca de 8 milhões de atendimentos por ano. As etiologias mais comuns: musculoesquelética, esofágica, respiratória ou psicológica. Ou seja, todas essas que eu comentei são condições de baixo risco. Outras etiologias possíveis: síndrome coronariana aguda, TEP, síndrome aórtica aguda, ou seja, diagnósticos de alta mortalidade. Ressalto que doença arterial coronária afeta mais de 18 milhões de adultos e segue como primeira causa de morte. Mais de 365 mil mortes no ano. Bem, e como diferenciar as possíveis etiologias? Olhem ainda como a gente pode, dentro do sistema cardiovascular, observar quantas causas possíveis etiológicas para dor torácica: insuficiência coronariana, dissecção de aorta, embolia pulmonar, cardiomiopatia hipertrófica, pericardite e estenose valvar aórtica. Todas essas condições podem se apresentar como com dor torácica. Cabe a você, médico, identificar se você está diante de alguma dessas condições, condições graves, ou uma condição psicogênica de ansiedade, transtorno do pânico, gastroesofágica, pulmonar, como pneumotórax, pneumomediastino, pneumonia, inclusive, às vezes pode cursar com esse tipo de dor, às vezes os pacientes comentam esse tipo de dor, e as dores musculoesqueléticas, como costocondrite e mialgia. O que é dor torácica? Agente clínico define dor na região anterior do tórax que gera preocupação quanto à etiologia cardiovascular. Ela pode ser aguda, de início súbito, com mudança no padrão de intensidade ou de duração em pacientes com episódios prévios. Os pacientes, como é que eles falam? Eles comentam com uma pressão, um aperto, um peso ou até queimação. Mnemônico bom é mnemônico compartilhado. E esse é muito bom, o mnemônico pedir. Diagnósticos diferenciais principais de dor torácica: pneumotórax, pericardite aguda, embolia, ou seja, tromboembolismo pulmonar, dissecção de aorta, infarto agudo do miocárdio e ruptura de esôfago. Unidade de dor torácica. Qual é a importância disso? Às vezes você vai ter no seu hospital uma salinha onde o paciente vai ficar em observação e às vezes você não vai ter isso, mas você vai ter um protocolo, uma folha numa cor diferente. Para que serve isso? É para a gente principalmente avaliar os doentes com dor torácica de baixa a moderada probabilidade de síndrome coronariana aguda por meio de observação com eletrotroponina seriada. O objetivo vai ser descartar o infarto agudo do miocárdio e evitar a internação desnecessária. Como avaliar o paciente com dor torácica no departamento de emergência? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Essa aula está parecendo simples. Eu tenho certeza que ao final dela você vai se sentir muito mais seguro para atender esse paciente, mas eu ressalto que eu cheguei até aqui para dar essa aula para vocês depois de muito estudo, muita prática e quebrar muita cabeça, porque a gente não tem isso de maneira mastigada enquanto a gente está na academia ou até na residência. Tripé: avaliação clínica, avaliação eletrocardiográfica e avaliação laboratorial. Na avaliação clínica, vocês vão perceber o nosso xodó da dor torácica. A gente vai ficar cerca de 20 minutos só falando da avaliação clínica, porque ela é a mais importante quando a gente quer excluir causas fatais, causas graves de dor torácica. Você vai se fazer 3 perguntas: como é a dor?
quem é meu paciente, como meu paciente está. Eu ressalto que a dor torácica com característica anginosa é o dado clínico com maior valor preditivo positivo para a síndrome coronariana. A dor torácica com característica pleurítica, aquela que piora na inspiração profunda, já é o dado clínico com maior valor preditivo negativo para a síndrome coronariana. O que o paciente te conta, então, em relação à dor, são informações importantíssimas que vão te aproximar de maneira assertiva do diagnóstico de síndrome coronariana ou, pelo contrário, vão afastar você desse diagnóstico. No nosso tripé, como é a dor, quem é meu paciente, como meu paciente está. Como é a dor? Bem, propedêutica, lá do nosso terceiro ano da faculdade. Localização e radiação, característica da dor, intensidade, evolução, relação com funções orgânicas, fatores que desencadeiam ou fatores que pioram, fatores de melhora e fatores que acompanham. Eu vou percorrer com vocês as principais características das 3 doenças mais fatais que a gente quer afastar nesse contexto de dor torácica. Como é a dor na síndrome coronariana aguda? A dor ela é pré-cordial, ela irradia para a região de braços, mandíbula e dorso. É uma dor em aperto, em opressão, de forte intensidade, dura alguns minutos, progressão em minutos para maior intensidade, depois ela regride, depois ela sobe de novo, sem relação direta com a alimentação. Piora o esforço, melhora o repouso e acompanhada de náuseas, vômitos, sudorese, palidez ou síncope. Como é a dor no tromboembolismo pulmonar? Vejam que interessante. Sintomatologia muito variável. Por quê? Vejam vocês. Eu tenho um trombo formado numa veia periférica. Esse trombo chega até o átrio direito, através, por exemplo, da veia cava inferior, e percorre, passando pela válvula tricúspide, chega ao ventrículo direito, passa pela válvula pulmonar e entra na circulação pulmonar, na artéria pulmonar. E aí ele pode impactar aqui na bifurcação, sendo aquele trombo a cavaleira, que vai dar uma repercussão maior, provavelmente, para esse nosso paciente, ou ele se direciona ao ramo principal da artéria pulmonar esquerda, também podendo gerar uma repercussão bem importante. Mas ele pode ir percorrendo, se ele for muito pequeno, a árvore da circulação arterial pulmonar, até, por exemplo, chegar numa periferia, onde o que ele pode dar é apenas um infarto pulmonar, uma dor do tipo pleurítica. Então, se eu tiver um trombo que oclui, por exemplo, a bifurcação da artéria pulmonar, eu posso ter um choque, uma morte súbita, inclusive. Ao passo que se eu tenho um trombo na periferia dessa circulação pulmonar, eu posso ter apenas uma dor do tipo pleurítica e um TEP de baixo risco, um TEP super tranquilo. Então, a sintomatologia vai variar muito, porque vai depender de onde o trombo impactou lá na circulação pulmonar. Como é a dor na dissecção de aorta? Gente, é uma dor intensa, de início abrupto, com irradiação para a região de dorso. Mais de 10% dos pacientes contam uma história de síncope ou desmaio. Eu trouxe esse dado da diretriz americana sobre a análise da dor. E vejam que interessante, ele comenta com a gente que a gente não deve mais falar de dor torácica típica, atípica e não coronariana. A gente deve mudar a maneira de falar, porque essa maneira de típica e atípica leva a diagnósticos errôneos, leva a gente a dar uma gravidade menor para essa doença de dor atípica. Então, ele comenta que a gente deve dizer como uma dor cardíaca, uma dor possivelmente cardíaca e uma dor não cardíaca. Na diretriz brasileira, ele traz uma proposta de classificação de dor anginosa, que foi uma proposta dos investigadores do estudo CAS. E, por exemplo, aqui na dor definitivamente anginosa, ele conta como, né? Isso é mais antigo, mas ele conta pra gente uma dor retroesternal
precipitada por esforço com irradiação para ombro, pescoço ou braço esquerdo e atenuada por repouso ou nitrato em menos de 10 minutos. Vejam vocês que a mesma diretriz americana fala para gente que aliviar com nitroglicerina não necessariamente é um diagnóstico de isquemia e não deve ser utilizado como critério diagnóstico. Então, como que a gente propõe aqui? Fiz algumas mudanças para facilitar para vocês. Como que a gente vai utilizar, através da nossa diretriz brasileira, a classificação em dor torácica tipo A, B, C ou D? A dor torácica tipo A ou B, elas vão ser tratadas de maneira igual, tá? A gente vai tratar igualmente esses dois tipos de dor. E é uma dor, a dor torácica do tipo A, ela é uma dor retroesternal precipitada por esforço e radiação para ombro, pescoço ou braço, qualquer um deles, e atenuada por repouso. A dor torácica provavelmente anginosa, ela apresenta a maioria, mas não todas, mas a maioria das características da dor definitivamente anginosa. Por isso que eu falo que elas estão lá no semáforo, elas estão o sinal vermelho. O paciente contou essa dor para você na sua cabeça já não tem dúvida que você vai precisar internar esse paciente e ver como as coronárias dele estão, porque é uma dor anginosa. E lembra, na característica da dor, a classificação clínica, ela é a mais importante, é o que mais vai te aproximar o maior valor preditivo positivo para a síndrome coronariana aguda. Se o cara contou que tem dor torácica tipo A ou B, você já vai falar, meu senhor, a gente vai fazer eletro, troponina, etc. Mas olha, você já vai ficar internado porque a gente precisa estudar seu coração. Beleza? Bom, dor torácica tipo D, definitivamente não anginosa, não tem nenhuma característica da dor anginosa. Mesmo se localizada em região precordial ou retroesternal, ela parece ser uma dor de etiologia extracardíaca. Então, é aquele paciente que conta uma dor característica de refluxo, por exemplo, com ardência, amargor na região da boca, que sobe queimando aqui na região do pescoço, associado, por exemplo, a otalgia, tosse, é um paciente com perfil mais ansioso, ele tem clocking, ele acorda 3 da manhã com uma dor no estômago. Isso não é dor anginosa, isso é dor o quê? Dor provável aí de refluxo gastroesofágico. Essa é uma dor definitivamente anginosa. Esse é o paciente que você não vai usar troponina. Você vai fazer o eletro, mas você vai orientar, olha, vai poder investigar essa dor ou ambulatorialmente ou com outro colega de outra especialidade. Agora, olha isso aqui. Dor torácica do tipo C, não anginosa. É uma dor que não preenche critérios para dor anginosa. Tem poucas características de dor definitivamente anginosa, mas não te deixa tranquilo para afastar que não seja do coração. Então, ela é uma dor de sinal amarelo. Atenção, é esse cara que você vai ter que colocar no seu protocolo de dor torácica. É esse cara que a gente vai ter que dosar troponina no pronto-socorro, que a gente vai ter que aplicar o hard score. Por quê? Porque eu não tenho certeza de que lado ele tá. Se é uma dor que eu devo pensar em etiologia aí anginosa ou se eu vou poder dar alta para ele. Olha só, no estudo Promise Trial, eles viram que idosos e mulheres manifestam sintomas de dor torácica de maneiras diferentes. Os idosos acima de 75 anos apresentam dor torácica acompanhada de sintomas como dispneia, síncope, delírio e até queda inexplicada. Mulheres, dor torácica com associação de sintomas adicionais, como palpitação, dor em região de mandíbula, pescoço e costas. De maneira geral, as mulheres elas são mais detalhistas, elas relatam mais sintomas em conjunto com a dor torácica. Isso às vezes confunde o colega médico, mas não se confunda. A mulher apresenta sintomatologia diferente e isso é muito importante entender. Bom, dor torácica tipo A ou B, você vai internar em unidade coronariana. E veja, eu não estou falando de troponina, não estou falando de nada, só a clínica. Dor torácica tipo D vai fazer uma investigação ambulatorial ou diferencial para outras etiologias. E dor torácica tipo C vai fazer uma investigação para decisão. Você vai aplicar o hard score.
O segundo ponto das perguntas relacionadas à avaliação clínica. Quem é meu paciente? Você vai acessar antecedentes pessoais, se ele tem quais doenças, antecedentes familiares e hábitos de vida. Isso vão dizer para você o quê? Vão te dar sinais da probabilidade pré-teste em relação à principal hipótese diagnóstica que você tem. Como que eu vou acessar a probabilidade diagnóstica de pré-teste de síndrome coronariana aguda? É simples, são esses 7 critérios aqui. Idade maior que 60 anos, hipertensão, diabetes, dislipidemia, doença aterosclerótica conhecida, tabagismo, história de DAC precoce em parentes de primeiro grau, se for homens menores de 55 anos e mulheres menores de 65 anos. Pan, quem é meu paciente? Probabilidade baixa, ele só tem um fator de risco, exceto diabetes, DAC ou idade acima de 60 anos. Probabilidade intermediária, ele tem 2 fatores de risco, exceto diabetes, DAC ou idade acima de 60 anos. Exemplo, ele é hipertenso e ele é dislipidêmico. E ele tem 45 anos. Ele tem probabilidade intermediária. Probabilidade alta, mais de 2 fatores de risco. Ou ele é diabético, ou ele tem DAC conhecida, ou ele tem mais que 60 anos. Perfeito? Quem é meu paciente? Como é que a gente acessa a probabilidade pré-teste na suspeita de tromboembolismo pulmonar? A gente vai utilizar o score de Wells. Eu gosto muito de utilizar o score de Wells modificado, onde eu consigo saber se tem baixa probabilidade de 0 a 4 pontos e mais do que 4 pontos, dizendo para mim que tem alta probabilidade. Eu costumo dizer para os meus alunos que o score, a inteligência artificial, os scores, eles sempre perguntam para você, médico, o que você acha? Nesse caso, é isso que o score de Wells faz, e ele pergunta para você, médico, tem diagnóstico alternativo menos provável do que TEP? Ou seja, você pensa realmente que é TEP? Se a resposta for sim, você vai dar, olha só, 3 pontos. A única coisa que pontua 3 pontos é ter sinal de TVP. Então, veja a importância da sua impressão clínica perante o paciente. E agora, probabilidade pré-teste em relação à dissecção de aorta. Como é que eu vou saber se eu estou diante de mais risco de ter um paciente dissecado perante mim? Veja, você vai observar se é um paciente portador de síndrome de Marfan ou se ele tem histórico de doença familiar aórtica, doença valvar aórtica conhecida, ele é um bicúspide, por exemplo, como na figura que eu coloquei aqui para vocês, que a gente sabe que tem doença ali no endotélio, doença do tecido conectivo ali da aorta ascendente. É um paciente que já teve manipulação aórtica recente ou aneurisma de aorta torácica conhecido. A gente vai utilizar mais para frente o ADD-RS Score, Aortic Dissection Detection Risk Score. E veja, essa parte das características, né, de condição de alto risco estão aqui, exatamente na condição de alto risco, exatamente num dos pilares do score. Então, quem é meu paciente? Qual a probabilidade pré-teste dele realmente ser portador de dissecção de aorta? É isso que a gente vai perguntar para ele. Vamos para a terceira parte da nossa anamnese, da nossa avaliação clínica, exame físico, direcionado, gente. O que você procura nesse paciente com dor torácica ali no pronto-socorro? Você procura sinais de C, sinais de insuficiência cardíaca, né? Sinais de instabilidade hemodinâmica, sinais de diagnósticos diferenciais. E eu coloquei aqui o POX com um asterisco, porque a minha impressão, a minha sugestão como uma entusiasta de emergência e da imagem é usar o POCUS numa reavaliação do seu paciente. Nesse primeiro momento, você não vai utilizar o POCUS, você está acessando clinicamente, fazendo pergunta e rapidamente fazendo um exame físico direcionado. Você ainda não checou o eletro desse paciente, você está pensando se você vai pedir troponina ou não. E lembrem-se, o POCUS, ele deve responder uma pergunta clínica. Bom, um ponto importante que eu discuto com os alunos é a diferença de avaliação do paciente nesse contexto mais caótico e nesse outro contexto mais calmo e tranquilo. Nós não somos robôs.
Aqui, nesse ambiente mais caótico, a gente deve estar mais atento. Nós devemos ter mais ferramentas de controle para a segurança do paciente, porque nesse ambiente é mais fácil a gente trocar história, trocar nome de paciente, medicação. Então, muita atenção nesse contexto mais caótico, onde diversas vezes a gente está inserido e a gente precisa estar de olho para não errar, não perder diagnóstico. E isso é muito importante entender, porque isso conversa com a maneira como a gente pensa, como o médico pensa e como ele reage ao ambiente, perfeito? De maneira geral, como é que o exame físico está no seu paciente? O exame físico, ele é normal nos pacientes com dor torácica. No paciente com síndrome coronariana aguda, geralmente vai estar normal, mas o que é que eu procuro para me preocupar? Se ele tiver sudoreico, taquipneico, taquicárdico, hipotenso, se tiver crepitação, sopro de insuficiência mitral ou presença de terceira bulha, B3, tá bom? No paciente com TEP, 90% dos pacientes vai se apresentar taquicárdico e com dispneia. No paciente com dissecção de aorta, eu posso encontrar a diferença de pulso nas extremidades. 30% dos pacientes, obviamente, ocorre mais no tipo A, que disseca a aorta ascendente, do que no tipo B. Posso encontrar mediastino alargado no raio-x de tórax e insuficiência aórtica, cerca de 40 a 75% dos pacientes. E olha que interessante, se você encontrar um paciente com dor intensa, início abrupto, diferença de pulso, mediastina alargada no raio-x, 80% da probabilidade é dele estar dissecando. Muita atenção para esse paciente. Por que eu falo da aorta aqui? Tratamento de TEP, síndrome coronariana aguda, é anticoagular, né? Fazer dupla antiagregação no caso do infarto. E na aorta? Se você faz isso num paciente com dissecção de aorta, você acaba de selar o destino de uma doença extremamente grave e fatal, onde você contribui para a iatrogenia desse paciente, fazendo o tratamento ao contrário, porque na dissecção de aorta a gente precisa fazer cirurgia para esse paciente, ok? O POCUS deve responder uma pergunta clínica. Entenda seu nível de treinamento. Se você tem um nível básico, procure coisas grosseiras, básicas, um derrame pericárdico importante, um VD muito grandão, abaulado, pensando em tromboembolismo pulmonar. Se você já tem um treinamento mais avançado, ok, procure alteração segmentar, por exemplo, mas entenda com humildade o seu nível de treinamento. Tempo é um fator importante no diagnóstico e manejo de dor torácica no departamento de emergência. Por isso, eu falei para a gente não perder tempo com o POCUS lá no começo, onde a gente ainda está fazendo a anamnese. A gente vai usar o POCUS no momento de reavaliação do nosso paciente, que é a sugestão aqui do Clube da Cardio. Bom, vamos para o segundo ponto do tripé da nossa avaliação. Percorremos agora toda a avaliação clínica e agora eu vou falar da avaliação eletrocardiográfica. A gente tem que realizar o eletro e analisar esse eletro em até 10 minutos. Sempre fazer derivações especiais, derivações adicionais, V3R, V4R, derivações posteriores. Façam. Você adiciona 10 segundos nessa sua avaliação, na execução do eletrocardiograma. E você adiciona informações preciosíssimas para, primeiro, condução clínica, para documentar o prontuário, para quem for ver seu paciente daqui 2, 3 dias, entender o que estava acontecendo com ele eletrocardiograficamente. Então, faça as derivações adicionais. Repitam o eletro. Teve dor? Repete o eletro. Piorou e ficou hipotenso, chocou? Repete o eletro. Talvez você encontre ali um supraintermitente, por exemplo. D. Há sinais de oclusão coronariana ou suboclusão coronariana? Você sabe procurar esses sinais ou você só sabe ver supra? São perguntas importantes. Às vezes a gente vê alunos ou colegas médicos querendo fazer cursos estratosféricos muito diferentes, mas tem grande dificuldade no eletrocardiograma, identificar um supra, identificar uma T primária, identificar um padrão de De Winter. Letra E. Atenção aos padrões que cursam com pior prognóstico. Vamos falar das derivações primeiro. A derivação V3R, V4R, você simplesmente vai tirar o V3 e o V4 da posição comum e vai colocar para a direita.
posteriores, vai pegar V4, V5 e V6, marrom, pretinho e roxinho, e vai levar lá para a borda da escápula posterior e vai transformar em quê? V7, V8 e V9. Na hora que você fizer o eletro, vai estar escrito o quê lá no eletro? V4, V5 e V6. Aí você vai riscar e vai escrever V7, V8 e V9. Beleza? Repitam o eletro. Quanto, Pan? Em quanto tempo? Na diretriz ela fala 3, 6, 9 horas da admissão ou sempre na recorrência de dor ou piora clínica. Olha só, a diretriz americana conta pra gente. Fez o eletro, tem supra ou oclusão? Não tem. Olha o que pode ser o nosso diagnóstico. Tudo que pode ser. Síndrome coronariana aguda sem supra, doença aórtica aguda, né? Dissecção de aorta, o tromboembolismo pulmonar, miopericardite aguda ou doença valvar. Então, a gente tem que estar com esses outros diagnósticos na cabeça. Eu vejo diversas vezes o colega na emergência perdido, ele está só procurando infarto, ele está só procurando supra. E as pessoas existem outras patologias cardiológicas que vão cursar com dor torácica, a gente vai estar conduzindo e não é só supra. Ok? A gente tem que estar atento. Há sinais de oclusão ou suboclusão coronariana aguda. Se houver sinais de oclusão, o tratamento é o quê? Reperfusão. Se houver sinais de suboclusão, o tratamento é cateterismo de urgência. Vamos conversar aqui, observem vocês nesse eletro. Já estou marcando aqui para vocês nas derivações inferiores. Observem, não há supradesnivelamento do segmento ACT, mas ocorre uma onda T, simétrica, ampla, né? Base larga, maior que o QRS. Essa é uma onda T primária. É o niquique da oclusão. Acabou de acontecer a oclusão da coronária, você vai ver essa onda T. Passou 10, 15 minutos, aí sim a gente vê a elevação do suprassegmento do ST. Pã, aqui eu tenho que esperar elevar o supra? Não, você já pode ligar para o cardiologista, hemodinamicista, para fazer o cateterismo. Ah, não tenho, faz trombólise, tá bom? E aqui a manifestação do supra. Outro padrão, além da T primária, né? Que é de oclusão arterial aguda e que não é supra. Por isso que você deve estudar eletro, gente. Eu estudo eletro, sou cardiologista, tenho 10 anos de formada, sempre estou estudando eletro. A gente estuda, 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 estuda de novo. É um exame, talvez o mais importante da medicina. Então, vale a pena se debruçar nessas ondas, viu? Olha só, o padrão de De Winter, ele foi descrito lá em 1998 e foi reconhecido como um equivalente de supra, né? Ou seja, de oclusão coronariana em 2010. Por quê? E geralmente é quem a culpada? A DA, desço proximal da DA. Por quê? É esse infradesnivelamento do segmento ST acompanhado dessa T alta, tá bom? Pode ser, então, um infradesnivelamento do segmento ST de V2 a V5 e ele sobe com essa rocket shape T wave, que ele chama. É essa onda T aí, alta, ampla, né, aguda, que fala pra gente que tem algo de estranho nesse eletro e isso é a oclusão coronariana vinda do padrão de De Winter. Pode ter também uma discreta elevação do segmento ST de AVR, ok? Observem vocês agora um padrão, esse o padrão ainda de De Winter, com infra do segmento ST e a onda T dessa maneira. Agora, observem vocês a síndrome de Wellens. Todos esses padrões estão descritos como padrão de Wellens, ok? A síndrome de Wellens, ela é o quê? Esses padrões acompanhados de dor torácica anginosa. Qual é a conduta? Aqui não é trombólise, aqui é cateterismo de urgência. Por quê? A síndrome de Wellens, ela é uma suboclusão. Eu sei que eu tenho uma DA grave, uma DA pendurada, tá? Uma DA com lesão grave, mas ela ainda não está ocluída. Se você não fizer nada ao longo do tempo, pode ser que esse paciente instabilize e infarte mesmo, que ele faça uma oclusão. Mas nesse momento, com a síndrome de Wellens, é uma suboclusão. Vejam vocês a T plus minus de V1, V3, V2, V3,
V4, e aí ela fica negativa aqui em V5. E tudo isso é padrão de Wellens, ok? Ok? Eletronormal exclui síndrome coronariana aguda? A resposta é não, e você já sabe disso. Eletronormal não exclui probabilidade de síndrome coronariana aguda. Atenção para os achados de gravidade. Eu vou destacar um nessa aula para você gravar: infradifuso com supra de AVR. Nesse eletro, observem: infra de ST difuso, D2, D3, AVF, V2, V3, V4, V5, V6, V1, AVL quase não, mas 6 ou mais infras de segmento ST, né? 6 ou mais derivações com infra de segmento ST e um supra de AVR acima de 0,5 milímetro é um achado de gravidade e diz pra gente o quê? Diz que é um paciente grave, diz que é um paciente com maior chance de ir a óbito. Esse achado pode ser encontrado num paciente com lesão grave de DA proximal, lesão de tronco ou um triarterial. Ou ainda pode ser um paciente com desbalanço oferta-demanda, um paciente séptico que faz injúria miocárdica e ele se apresenta com esse padrão de eletro. O que esse padrão diz para você? Diz que o seu paciente é muito grave e que ele tem alto risco de morte. Você vai trombolizar? Ele autoriza você trombolizar? Ele diz que você está diante de uma oclusão aguda? Não. E esse padrão diz para você que o seu paciente é grave. Ponto. Ok? Outro achado de gravidade. Esse padrão de S1, Q3, T3. Vejam, o eletro normal e o achado de S1, Q3, T3. E o que é isso? Padrão de McGinn-White, ou S1, Q3, T3. É um achado não específico associado à sobrecarga de ventrículo direito. TEP é uma das possibilidades diagnósticas, mas pode ser encontrado no DPOC, na hipertensão pulmonar, doenças infiltrativas, entre outras. Vamos falar da análise laboratorial, finalmente! E aí, eu trago elas, as meninas superpoderosas, para falar com vocês, porque eu tenho 3 exames extremamente importantes na sala de emergência. Não é o coagulograma, não é TGO-TGP, não é PCR. São esses 3 exames. Troponina, NT-proBNP e dedímero, perfeito? Vem comigo que você vai entender por quê. Obviamente, eu vou falar da troponina primeiro, nossa menina dos olhos. É altamente específica para dano miocárdico. E de quem eu estou falando? Da troponina ultrassensível. Antigamente, a troponina convencional, a gente perdia muito diagnóstico, ela só ficava realmente característica de patologia nesse ponto aqui. Vejam vocês agora, com a ultrassensível, eu tenho o que é normal e eu tenho já muito antes o nível patológico. Então, eu consigo identificar 27% a mais de diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Além disso, eu consigo detectar muito mais rápido. Antes eu precisava de 6 horas para detectar 2 dosagens de troponina. E agora eu tenho kits de 0, dose quando ele chega e dose na hora seguinte. Posso dosar 0, 2 horas, 0, 3 horas. Existem diversos kits, mas o fato é que a gente consegue diagnosticar isso de maneira muito mais rápida. E veja, a interpretação tem a ver da troponina alterada, ela tem a ver com o quanto que de troponina que está no sangue. Até 10 nanogramas por litro, a gente tem aqui um paciente que pode estar numa angina até 5, né, nanogramas por litro, um paciente saudável. Então, é um valor percentil aí abaixo do percentil 99. 10 gramas, eu posso ter um paciente, ainda é abaixo do percentil 99, mas eu tenho um paciente que já pode ter doença e mesmo assim está mais baixo. Agora, acima disso, eu tenho níveis patológicos, podem ser várias coisas, infarto, miocardiopatia por estresse, miocardiopatia, um paciente crítico que infartou. Então, conforme eu vou aumentando o nível de troponina, concentração de troponina no sangue, eu vou aumentando a injúria miocárdica que vai estar acontecendo. Perfeito?
Essa tabela aqui é da quarta definição universal de infarto agudo do miocárdio, publicada em 2018. Na linha verde, eu tenho a troponina normal, abaixo do percentil 99. E acima dela, uma curva, vejam vocês. Isso aqui, essa curva roxa, é uma curva de injúria aguda. Injúria miocárdica aguda. E essa pontilhada azul? Essa pontilhada azul é injúria miocárdica crônica. Então, qual será a diferença entre injúria miocárdica e infarto? Toda injúria miocárdica é infarto? Eu já digo que não. Mas todo infarto é uma injúria miocárdica. Injúria miocárdica é essa grande grupo aqui de doenças. E infarto do miocárdio está aqui dentro de injúria miocárdica. Vejam vocês, o que eu posso ter de injúria miocárdica? Anemia, ataque ventricular, IC, doença renal, hipotensão ou choque, hipoxemia. Alguma dessas condições associada à clínica de dor torácica ou evidência de isquemia miocárdica, isso é infarto agudo do miocárdio. O que é, então, definição de infarto agudo do miocárdio? Eu tenho elevação de troponina, ou seja, uma injúria aguda miocárdica com ascensão ou queda sugestiva, mais um desses sintomas. Sintoma de isquemia miocárdica, alteração do segmento ST ou da onda T, desenvolvimento de ondas Q patológicas no eletro, perda de músculo de miocárdio viável ou alteração da contratilidade segmentar, por exemplo, no ecocardiograma ou numa ressonância, numa investigação a longo prazo, identificação de trombo intracoronário por angiografia ou autópsia. Vejam vocês, aqui nesse fluxograma, a gente tem, então, um aumento da troponina acima do percentil 99, isso é injúria miocárdica. Com alteração isquêmica, eu tenho um infarto. Com presença de ruptura de placa, eu tenho infarto tipo 1, o mais comum dos infartos. Com ausência de ruptura de placa, eu posso ter aquele infarto do tipo 2 por desbalanço oferta-demanda. Anemia grave, falência respiratória, taquiarritmia, choque cardiogênico, hipertensão grave, embolia coronariana, vasoespasmo, disfunção endotelial. Agora vamos lá para o outro lado. Tem o aumento da troponina, tem injúria miocárdica, mas não tem alteração isquêmica. Qual a condição da injúria miocárdica? Foi cardíaca? É uma IC? Então, é uma injúria miocárdica aguda por IC, por miocardite, por contusão miocárdica, por cirurgia cardíaca ou não? É sistêmica, uma sepse grave, um paciente com falência renal ou com AVC, tá? Então, o grande lance da emergência aqui é aprender a interpretar a troponina. Primeiro, escolher para quem você vai pedir a troponina. Atletas têm aumento de troponina, então você deve escolher para quem você vai pedir a troponina, porque escolhendo de maneira adequada, você já se livra de bastante dor de cabeça. Segundo, saber interpretar essa troponina, saber interpretar essas condições clínicas. Nem toda troponina elevada, injúria miocárdica, é infarto, tá bom? A gente tem que interpretar mesmo, ok? Vamos para os tipos de infarto. Tipo 1, ruptura espontânea de placa. Tipo 2, a gente tem aquele paciente com desbalanço oferta-demanda, a gente vai falar um pouquinho mais. Tipo 3, aquele paciente é o diagnóstico da autópsia, ele teve uma morte súbita, foi para a autópsia e lá o colega encontrou trombo ou uma oclusão coronariana. Tipo 4 está relacionado à intervenção percutânea, a gente tem A, B, C. E o tipo 5 está relacionado à cirurgia cardíaca de revascularização miocárdica. Olha mais detalhes aqui, vamos ver o tipo 2, é o que gera muita confusão. Mas faz sentido a gente entender que, às vezes, o cara que tem um infarto por desbalanço e oferta de oxigênio, ele também tem lesão aterosclerótica. E aí fica mais difícil para ele acomodar fluxo, porque ele já tem uma lesão grave. Mas essa placa não rompeu. O infarto não é por rompimento dessa placa. O infarto é por desbalanço oferta-demanda de oxigênio. Vasoespasmo coronariano, por disfunção, por exemplo, de microvascular,
Ou é um paciente com dissecção espontânea de aorta, muito comum nas dissecção espontânea de coronária, perdão, muito comum nas mulheres. E aí que aquele paciente com sem doença nenhuma coronária, mas que ele está com uma anemia, está com HB de 4 e está em sepse. Então, ele tem uma alta demanda do metabolismo, mas ele não tem quem carregue o oxigênio, ele pode fazer infarto. Vamos falar do segundo exame, dedímero. Dedímero, ele é para excluir, rule out, excluir doença. O dedímero, ele é um produto da degradação da fibrina. Ele está normal quando ele está menor que 500. Tem sensibilidade de 95% mais baixa especificidade. Níveis elevados indicam fibrinólise recente ou em curso. Ele pode estar elevado em quais situações? Infecção, inflamação, câncer, trauma, infarto, gravidez, doença arterial periférica, ruptura ou dissecção de aorta. Vejam as situações mais diversas que o dedímero está elevado. Logo, eu ressalto, é um exame para exclusão. Quando que a gente vai usar? Quando a gente quiser excluir TEP. Eu tenho um doente que, se eu encontrar um dedímero negativo, eu alto valor preditivo negativo para pacientes com baixa probabilidade de TEP pelos critérios de Wells, ok? Fiz o critério de Wells, baixa probabilidade. Como é que eu prossigo meu raciocínio? Faço o dedímero. Dedímero negativo, abaixo, baixo. Pronto, estou tranquila, posso excluir tromboembolismo pulmonar. Lembrem-se, a diretriz europeia de 2000 e... Agora já estou confusa, mas a última diretriz, acho que 2019. Ajusta para a idade. Então, se eu tenho um paciente acima de 50 anos, então se eu tenho um paciente de 70 anos, qual que vai ser o normal dele de dedímero? Até 700. 70 vezes 10. Se eu estou suspeitando de TEP, de baixa probabilidade para ele, e eu faço o dedímero, eu venho dedímero de 600, e para ele o normal é até 700, eu posso excluir o TEP. Isso evita o quê? Isso evita fazer angiotomo desnecessariamente, né, em pacientes idosos. Diversas vezes, pelo dedímero, aquele valor antes, quando não era ajustado, a gente fazia angiotomo para muito mais gente, e aí a gente acabava cometendo iatrogenia. Então, agora, com esse dedímero ajustado, a gente consegue selecionar um pouquinho melhor quem é o paciente que realmente vai para angiotomo. E na dissecção aguda de aorta, como é que eu excluo? Pacientes com baixa probabilidade pelo ADD-RF score podem ser inicialmente avaliados através do dedímero para decisão de prosseguir ou não a investigação. Eu vou agora fazer um parênteses, estou falando dos exames laboratoriais, mas vou colocar um exame de imagem no meio, muito bom também, raio-x, não tem como eu não falar de raio-x no pronto-socorro. E qual que é o papel do raio-x nesse momento? Ele vai estar normal na maioria dos casos de síndrome coronariana aguda, alteração em 85% dos pacientes com dissecção de aorta, por isso que ele é nos lugares que a gente não tem POCos, ou que a gente não tem tomo. O raio-x, ele ajuda, um raio-x bem feito, ele dá muita informação, principalmente para diagnóstico diferencial e para excluir diagnósticos graves. E pode detectar outras causas de dor torácica, como pneumotórax, pneumonia, embolia pulmonar e pneumomediastino. Aqui eu deixei só um sinal para vocês de Western Mark Sign, que é da oligoemia. A gente não vê a mesma trama vascular aqui na região dos ápices, do ápice do pulmão direito, em relação ao pulmão esquerdo, que é um sinal de tromboembolismo pulmonar. Então, só para vocês perceberem um mediastino de tamanho normal, e vejam vocês esse mediastino como está alargado. Aqui na posição lateral, para vocês reverem a estrutura e não esquecerem de pedir a incidência lateral, que também é muito útil para a gente. Voltando para o laboratório, a gente vai falar das terceiras lá, da terceira menina superpoderosa, que é o NT-proBNP. Ele é secretado pelos ventrículos devido à tensão imposta aos miócitos. Valor de referência e interpretação depende da suspeita diagnóstica, da idade, do sexo e da área da superfície corpórea. Então, quando você pediu o NT-proBNP, olha lá bem na parte da referência do laboratório, porque eles mesmos colocam toda a referência que você precisa para interpretar. O valor relaciona-se a prognóstico e risco de mortalidade, principalmente no TEP e na síndrome coronariana aguda. Ufa! Estamos quase terminando, eu juro.
Agora, vamos aprender como conduzir cada suspeita clínica. Vamos começar pela síndrome coronariana aguda? Vamos lá, a gente está diante de um paciente que você começou a abordagem clínica, você fez o eletro e ele não tem sinais de oclusão coronariana. Agora você vai aplicar e você está na dúvida, é aquele paciente dor torácica tipo C. Você vai aplicar o Heart Score. Na prática, o Heart Score é quem visa responder à pergunta: qual a chance do paciente com dor torácica ter evento cardiovascular maior em 6 semanas? O racional é: se a chance for baixa, eu posso realizar a investigação dessa dor torácica ambulatorialmente. Essa é a tabela do Heart Score. E veja, risco baixo, menor ou igual a 3. Risco baixo do quê? De evento cardiovascular maior em 6 semanas. Como que a gente vai avaliar o Heart Score? É o mnemônico HEART para H de história, E de eletro, A de anos, R de risco, fatores de risco e T de troponina. Eu já coloco para você, a dica do clube é aplicar o Heart Score para o paciente com dor torácica tipo C. Ele vai ficar aqui, ó, um ponto, moderadamente suspeita. Posteriormente a isso, você vai aplicar o Heart Score, inclusive com a troponina. E veja a nossa diretriz brasileira o que ela fala. O Heart Score deve ser utilizado para estratificação de risco e auxílio na decisão de alta hospitalar precoce. Pacientes com Heart Score menor ou igual a 3, associado a troponina em tempo hábil negativa, eletro sem alteração isquêmica e ausência de antecedentes de DAC, podem ser liberados do serviço de emergência com segurança para reavaliação ambulatorial. Olha agora a Heart Pathway lá da diretriz americana. Paciente sem recorredor, eletro normal, tropo 0 e 3 horas, normal. E um Heart Score entre 0 e 3, alta hospitalar. Por isso que eu não recomendo que você aplique o Heart Score para todo o paciente. Por quê? Porque você precisa ali de dados, por exemplo, da troponina, e você não vai aplicar a troponina para todo mundo. O Heart Score ele é muito válido quando você tem dúvida se você vai operar, vai internar ou vai dar alta. No paciente com dor torácica tipo A ou B, você não tem dúvida, você vai internar, vai perder tempo aplicando o Heart Score. No paciente com dor torácica tipo D, definitivamente não anginosa, você também não vai internar, vai fazer o eletro e vai orientar esse paciente. Quem você vai aplicar o Heart Score é o paciente com dor torácica tipo C. Bem, você decidiu internar seu paciente. E agora, como é que você segue esse paciente em relação à estratificação coronariana? Como é que você entende qual é o risco do seu paciente falecer, ir a óbito, quão grave seu paciente é? Aí a gente tem outros scores. Um deles é o Grace Score ou o Team Score é um outro. A gente utiliza muito o Grace Score. É um score utilizado em pacientes com diagnóstico de síndrome coronariana aguda sem supra, pode ser infarto ou angina instável, para determinar risco de mortalidade intra-hospitalar em 6 meses e em 3 anos. Qual é o racional? É entender quem é o paciente com maior risco de óbito e utilizar os recursos e estratégias mais agressivas de tratamento nesse paciente. Baixo risco, menor ou igual a 108, e alto risco, maior que 140, com 3% de mortalidade intra-hospitalar. A gente consegue predizer o risco de óbito também do paciente com tromboembolismo pulmonar? Eu digo para vocês que sim. A gente vai utilizar uma tabela, essa tabela aqui da diretriz europeia. Nessa tabela, ele leva em consideração instabilidade hemodinâmica, se sim ou não, presença de comorbidades graves, sim ou não, que é o score PESE, a gente fala mais disso na aula de tromboembolismo pulmonar, disfunção do ventrículo direito evidenciado em imagem, seja ecocardiográfica ou tomografia, e marcadores cardíacos elevados, sejam eles troponina ou NT-proBNP. Mediante isso, eu vou entender se meu paciente ele é um TEP de alto risco, intermediário ou baixo. E, digo mais, isso me diz se eu posso, inclusive, dar alta para o meu paciente, como o risco baixo aqui de mortalidade no TEP. Eu posso
tratar ele ambulatorialmente, se eu tiver aqui no Brasil, isso é mais difícil, a gente acaba deixando internado, mas posso internar numa enfermaria, por exemplo. E esse paciente intermediário, eu tenho intermediário alto e intermediário baixo. No intermediário alto é um paciente com comorbidades, estável hemodinamicamente, mas que tem disfunção na imagem do VD e disfunção também laboratorial. Esse paciente ele vai ficar na UTI, junto com esse paciente de alto risco. Já esse paciente de risco intermediário baixo, esse paciente pode ficar numa semi-intensiva, por exemplo, porque ele tem disfunção do VD evidenciada em apenas um dos exames, ou na imagem ou no laboratório, mas é um paciente com comorbidades, então ele pode vir a descompensar. Uma semi-intensiva está de bom tamanho para ele. Isso tem a ver com o tratamento também, porque esse paciente de alto risco eu tenho até indicação de fazer trombólise. O paciente de risco intermediário alto, eu vou anticoagular, mas eu também posso, em alguns casos específicos, fazer trombólise, fazer trombectomia, a depender de alguns fatores. E na dissecção de aorta, algo me diz o risco desse paciente? Na dissecção de aorta, a gente continua com a estratificação de risco para o diagnóstico, usando o ADD-RS Score. E aí eu digo para vocês que se eu tenho um ADD-RS Score 0 ou 1, eu vou partir para o dedímero. Eu vou pedir dedímero. O dedímero veio menor que 500, posso considerar finalizar a minha investigação. Se veio maior que 500, eu vou ter que ir para angiotomo de coronário, para angiotomo de aorta, ok? Então, nesse caso aqui, coloquei 2 pontos, esse paciente vai ter que ir para angiotomo. Quais critérios são analisados no ADD-RS Score? Condição de alto risco, então Marfan, válvula aórtica bicúspide, aneurisma conhecido. Característica da dor, então dor torácica ou dor só abdominal iniciada de maneira súbita, de alta intensidade ou enrasgada. E achados de alto risco no exame físico. Evidência de déficit de perfusão, diferença dos pulsos, PA sistólico ou déficit neural focal, insuficiência aórtica nova, choque ou hipotensão. A gente pode associar, atualmente foi publicado em 2019, um complemento ao ADD-RS Score, que é o Echo Point of Care, na procura da dissecção de aorta. Se eu tenho um ADD-RS Score com o POCUS negativo para dissecção, a sensibilidade aí chega a 99%, eu consigo excluir e não ir para angiotomo de aorta. Na imagem aqui de cima, vocês observam um paresternal eixo longo do ecocardiograma transtorácico. A aorta é essa válvula aqui, que nessa imagem ela aparece fazendo essa maneira, parecendo batendo palminha. Vejam como a raiz da aorta é de tamanho normal. E aqui vocês observam o desabamento de todo o aparato valvar aórtico, né? A aorta dilatada. Isso aqui é uma dissecção de aorta observada em poucos segundos do paresternal. Perfeito? Bom, finalizamos a nossa aula. Como avaliar o paciente com dor torácica no departamento de emergência? A avaliação clínica, lembre-se dessas 3 perguntas. Como é a dor? Quem é meu paciente? Como meu paciente está? Avaliação eletrocardiográfica, lembre-se desses 5 aspectos. Vou realizar e analisar em menos de 10 minutos. Vou fazer as derivações adicionais V3R, V4R, V7, V8, V9. Vou repetir o meu eletrocardiograma. Vou procurar sinais de oclusão ou de suboclusão arterial coronariana aguda. E vou procurar padrões de pior prognóstico. Terceiro, avaliação laboratorial. Lembre das meninas superpoderosas. Quem você deve procurar para te ajudar a entender perante qual diagnóstico você está na dor torácica. Troponina ultrassensível, aprenda a interpretar a diferença entre injúria miocárdica aguda e infarto e os tipos de infarto. Dedímero, papel de rule out e excluir 2 doenças gravíssimas, TEP e dissecção de aorta, e o NT-proBNP como grande marcador prognóstico no tromboembolismo pulmonar, para você conseguir fazer com assertividade o risco de óbito desse paciente. Eu deixo para vocês um fluxograma da American Heart Association, que é uma das
maneiras de avaliar a dor torácica, que é a Heart Pathway. Deixo para vocês aí seguirem no dia a dia. E vou falar para vocês agora as mensagens para casa. Tenha em mente o tripé de avaliação do paciente com dor torácica no departamento de emergência. Repita o eletro e adicione as derivações especiais. O paciente com dor torácica tipo C é o paciente que deve aguardar para a decisão de internação ou não com aplicabilidade do Heart Score. Pense nos possíveis diagnósticos diferenciais de dor torácica no departamento de emergência: infarto, TEP, dissecção de aorta. Para quem ficou com dúvida, é só mandar mensagem para mim lá no @clube da cardio ou no meu próprio Instagram, @doutora Pamela Valelongo. Um beijo, até mais. Tchau!